lá, gente. A aula agora é sobre Aristóteles e a metafísica. Diferente do Platão, Aristóteles não acredita, em dualidade da experiência humana. Aristóteles inaugura o que se conhece por unicidade da experiência humana. O que significa isso? Estão vendo esse ser humano aqui? Ele não existe dentro nem fora de caverna. Ele existe no mundo e vive as suas experiências. E são experiências que ninguém pode viver por ele. Pense comigo agora nas suas experiências, que são só suas, nas situações da vida que você precisa passar, que ninguém pode passar por você. Então, dentro dessa perspectiva, ele vai entender que existe uma relação individual do ser com o cosmo, com o mundo, com o universo, e ninguém pode fazer isso por ele. Alguém pode estudar por você? Não. Alguém pode votar por você, fazer escolhas por você, escolher a carreira profissional? Não. Então, é sobre isso que ele está falando. Então, a proposta do ser enquanto substância única e indivisível. Agora, toda vez que você pensar em metafísica, é tudo que está além do mundo físico. Tudo que está num plano que não é palpável, que não é material. Daí o Aristóteles escreveu sobre a experiência humana. Agora, substância é o que existe como algo principal e independe do outro para existir. Nós, enquanto seres humanos, existimos enquanto substância. Por isso tem esse ser humaninho aqui. E quando ele fala do ser enquanto substância, ele não se refere somente ao ser humano. Ele se refere a tudo que existe. E quando ele vai falar sobre as outras coisas, sobre a existência da natureza, por exemplo, ele vai fazer o seguinte, ele vai criar algumas propostas. Uma dessas propostas é a ideia de essência e acidente. E quando você pensar sobre a questão do ato e potência, você tem, no caso, a madeira do tronco da árvore enquanto ato. E pode se tornar uma cadeira. Então, a potência é a possibilidade da madeira que está no tronco da árvore se tornar uma cadeira. Agora, quando ele vai pensar de um modo um pouco mais abrangente, ele cria a teoria das 4 causas, que é a causa material, formal, eficiente e final. Gente, isso aqui é muito legal. Causa material, o que é? Formal, o que pode ser. Eficiente, o processo de transformação. E final, o resultado. E aí tem um exemplo da madeira, que é o que é? Uma árvore. O que pode ser? Uma cadeira. Aí o marceneiro pega o tronco da árvore e transforma numa cadeira. É a causa eficiente, que é o processo de transformação. E a causa final é a cadeira pronta. Então, toda vez que vocês precisarem entender as teorias do Aristóteles sobre as coisas, sobre o que existe, vocês podem pegar como exemplo a árvore e o que pode ser feito com a madeira. Isso ajuda muito para vocês compreenderem a teoria das formas do Aristóteles. Agora, Aristóteles ele pensou também sobre a política. E quando Aristóteles pensa sobre a política, ele pensa sobre a questão da felicidade. Na cabeça do Aristóteles, a política deve ser orientada pelo princípio da felicidade e para alcançar a felicidade é necessário o equilíbrio. E toda vez que você olhar para a sociedade brasileira, você pensa o seguinte, será que existe um equilíbrio na sociedade brasileira? Vamos pegar um exemplo bem recente, bem legal? Toda vez que ocorrem aumentos de para os parlamentares, esses aumentos estão em equilíbrio, eles são equivalentes ao aumento do salário mínimo, por exemplo. Será que o salário mínimo no nosso país torna o cidadão capaz de ter tudo aquilo que está escrito na Constituição Federal Brasileira? Então, a política para o Aristóteles a política ideal para ele é a política voltada para a felicidade da população. E o mais interessante do Aristóteles é que ele entende o ser humano como um animal político. Por que eu coloquei esse assunto na aula? Porque é muito comum você encontrar pessoas que falem assim, eu não gosto de política, eu só voto porque eu sou obrigado, eu vou votar nulo, eu não tenho nada a ver com isso.
né? Cada um com as suas causas. Eu não tenho causa nenhuma. Eu não quero saber de luta política. Já viram pessoas assim? Então, para Aristóteles, essas pessoas estão equivocadas. Porque mesmo quando você está em silêncio, no caso do meu exemplo, você está tendo um posicionamento político. Então, a partir dessa perspectiva, essa pessoa também está se comportando como um animal político, no sentido de que vive em sociedade, faz escolhas e suas escolhas trazem consequências para toda a vida e sociedade. Resumindo a aula, aprendemos a relação entre Aristóteles e a metafísica. Vimos que metafísica é tudo que se localiza para além do mundo físico, para além do mundo material. Vimos também que a proposta do ser enquanto substância é algo único e indivisível. Vimos a relação entre o ser humano e a política. Entendemos que as nossas escolhas sempre trazem consequências para a vida em sociedade, ainda que a gente fique em silêncio. O nosso silêncio também traz consequências para a vida em sociedade, por isso Aristóteles entende o ser humano como um animal político. Se você quiser tirar uma foto da lousa, pode ficar à vontade e até a próxima aula.